Então vamos lá, vou começar por você, Tabosa. Vamos falar do jogo passado, que a gente já conseguiu a vitória lá na. Vamos começar light, né? Vamos começar falando de vitória. Vamos começar a falar de 3 pontos. A gente aqui apostou no placar, meio que. Eu lembro de eu ter dito 3-0. Eduardo disse 2, de novo. Tabosa também disse 3, se eu não estou enganado. A gente 2-3, conseguiu fazer os 3 gols, mas a defesa não ficou atenta aos 100% do jogo. Faltou concentração? Então, eu gosto muito de, por incrível que pareça, tem uma coisa que eu faço nesse time do esporte, acompanhando esse time do esporte, que eu não tinha muito costume de fazer, eu não vou mentir para ninguém, para agradar ninguém, que é acompanhar a coletiva do treinador pós-jogo. Raramente eu assisti a coletiva do treinador pós-jogo. Com o Anderson, eu tenho o prazer, eu não sei porquê, não me pergunto porquê desse prazer, mas eu tenho o prazer de sempre escutar a coletiva dele pós-jogo, porque eu gosto muito da leitura de Anderson do jogo, gosto muito da maneira como ele monta o time, né, que a gente tem agradado a gente, mas de saber o que ele pensa do jogo, né? Eu gosto muito de escutar o que ele pensou do jogo. Então, assim, teve uma coisa que ele falou que mudou totalmente a percepção que eu estava tendo do jogo. Eu vim pronto muito para criticar aqui a partida de Everton, por exemplo, que os gols da Tombense eu achei muito que passou por ele, por falha dele, por ele ter deixado de. Como é que eu posso dizer? Combater, né? Deixado a desejar ali na posição. Mas Henderson falou uma coisa muito importante na coletiva dele, que foi sobre o sistema defensivo por completo. E ele falou justamente isso. Eu disse, pô, vocês olham muito para o lado direito como o ato falho da partida, mas vocês têm que lembrar que a jogada começou do lado esquerdo. A jogada se montou todo pelo lado esquerdo e aí finalizou no lado direito. Então não dá para botar a culpa toda no lado direito. E aí, na hora que eu assisti a coletiva dele, eu realmente bateu um clique aqui em mim e eu mudei minha opinião sobre o que eu estava enxergando do jogo por esses gols que o Sport tomou. Acho que a equipe da Tombense não é boa, certo? Não acho. Pode ser que tenha gente que. Não, equipe forte, equipe isso. Não acho uma equipe boa. Acho que o Sport tinha tudo para ter goleado de novo. Era um jogo que eu considero fácil. E alguns detalhes comprometeram o placar da partida, né? Acho que o lado esquerdo, como a gente estava comentando até no grupo do Zap, o nosso comentarista técnico aqui estava ligadaço. Inclusive, na hora que Anderson falou na coletiva, eu lembrei logo dele. Eu disse, não é que o miserável estava certo, velho. O lado esquerdo com o Cariús estava cansado mesmo e, de fato, estava deixando o jogo fluir lá pelo O lado jogo dele. acontecer. O jogo acontecer. Mas eu acho que o Sport fez uma partida boa com esses defeitos. Eu gosto muito eu tenho muita esperança quando acontece alguma coisa errada no esporte, inclusive até nos intervalos de jogo. Eu gosto muito do intervalo de jogo no esporte, porque Anderson ele tem uma maneira de olhar o jogo. Então, assim, eu acho que o erro que a gente teve nessa partida, eu acho que o esporte não vai voltar a ter na Série B, porque Anderson é um cara que ele consegue enxergar muito bem o jogo, corrigir as falhas. Ele faz isso muito bem em intervalo de jogo, quem dirá de um jogo para o outro. Agora, assim, contra o Ituano, já falando do próximo jogo, a gente vai ter aí uma deficiência de física, né? Cansaço, o esporte não está tendo muito tempo, está desgastado já por conta de uma maratona de jogos. Vai viajar para Itu para jogar lá de noite, para depois voltar para jogar com São Paulo, mas aí já é outro jogo. Enfim, eu acho que o esporte, a gente não pode esperar para o jogo de Itu uma excelência do esporte, mas também dá para ganhar lá. E voltando ao assunto desse jogo agora, eu acho que dava para o esporte ter goleado por detalhes e o esporte não goleou. E no final do jogo levou aquela pressão que é normal. O time que está perdendo tem que ir para cima. Não tem o que Tá fazer. certo. A Série B, jogou ali, acabou. O jogo contra a Tombense não vai voltar. Vai ter o jogo lá. Mas os 3 pontos é do esporte. Então o time que está perdendo no final do jogo, ele não tem o que fazer, a não ser se atirar para cima. Ele não, o 3-2 não muda nada para ele. Então ele tinha que ir atrás daquele ponto que ele poderia arrumar mesmo. Foi para cima, fez uma pressãozinha, mas o Sport também teve chance de ampliar o placar e o goleiro fez 2 defesaças, uma naquele chute de Juba, que a bola vem, né? Vem cruzada, acho que por Everton. E Juba chega e ele consegue chegar naquela bola. E a outra cabeçada de Sabino também que ele pega. Então, assim, o Sport teve chance de ampliar o placar,
A Tombense foi no fim pro abafa, normal. Segue o jogo, 3 pontos, rumo ao título. Só isso que eu tenho que dizer. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, até a próxima. Obrigado. Você falou aí da preparação para o jogo com o Ituano, só para registrar que o Sport fez uma preparação especial, né? Uma viagem especial, um modelo de viagem especial para esse jogo. Vou passar a bola para Eduardo falar, mas antecipando, ele vai antecipar a ida para São Paulo para poder treinar lá antes do jogo. E vai, em vez de voltar logo após o jogo, ele vai passar a segunda-feira lá, vai treinar na segunda-feira lá em São Paulo, vai vir só na terça para emendar com o jogo da quarta-feira. Então, ele mudou a programação do que seria rotineiro de após o jogo já voltar, para evitar o desgaste de cansar da viagem, para depois treinar, para depois jogar. Então, eles mudaram um pouquinho aí a rotina o Sport vai ter que, viagem. Até ter uma semana total de descanso, o Sport vai ter que procurar esses mecanismos mesmo para tentar driblar o cansaço, né? Então, acho excelente essa... Eu nem sabia dessa informação, deputado. Estou sabendo agora, por Vossa Excelência. A gente está pagando aí um pecado de chegar em 2 finais, né, no começo do ano e seguir na Copa do Brasil. Então isso faz a gente pagar penitência para poder você conquistar. Você tem que pagar penitência. Então eu acho que é o único país onde você conquistar espaço, você acaba sendo punido por isso. Você conquistar a vaga em situações, o seu time acaba sendo punido em termos de calendário, porque não está preparado para receber tanto jogo e fica cogitando você não chegar nessas fases finais. Salvo engano, o calendário da segunda divisão da Zâmbia também é assim, igual o nosso. Mas possivelmente. Passar a bola agora para o meu amigo Eduardo, mas já colocando na tela aí o comentário da nossa audiência nata da casa Coxinha, já de Lucas Neves. Coxinha mandou logo comentário dele de cara, ácido. Aí eu já vou deixar para Eduardo comentar ele também. Diz aí, Tabosa. Diretamente de Portugal, velho Coxinha, tamo junto. Tá lá em Portugal com os amigos portugueses, mas ele tá de olho e já veio logo. Eu elogiei na última vez Everton, olha aí, falhou 2 vezes. Eduardo, seja bem-vindo, a gente já fez as suas boas-vindas, mas sobre o jogo de quarta-feira, sobre a vitória de quarta-feira, além dos 3 pontos, que é importantíssimo, que isso não tem como negar em campeonato de ponto corrido. O importante é ganhar, e principalmente jogando em casa. Mas o que é que pode tirar de informação técnica, tática, que a gente tem que chamar a atenção para esse próximo jogo não falhar de novo? Então, deputado, o jogo foi relativamente fácil, tá? O Sport, quando ele tá contra qualquer time, pelo menos em casa, ele vai ter uma facilidade de criar. Então o Sport chega muitas vezes na cara do gol e às vezes por displicência ou às vezes por achar que o jogo tá muito fácil, acaba perdendo muitos gols durante a partida. Nesse jogo especificamente, depois do 3-1, o time entrou naquela zona mais um pouco de conforto e começou a dar um pouco de espaço para o adversário, principalmente na esquerda de defesa do Sport. Porque Igor Cariús estava morto depois de 10 minutos do segundo tempo. Então o time do Tombense começou a atacar por lá. Eu lembro que eu até mandei no grupo da gente da WhatsApp, que tá esperando tomar o gol para tirar o Cariús. E foi quase isso. Porque a Tombense só atacava por ali, Cariús não conseguia acompanhar mais. Nem a Juba. O Juba estava virando lateral, praticamente. Você chegar nessa altura do jogo, o Juba estava sempre marcando perto da bandeira de escanteio ali. Mesmo Juba voltando, não estava mais dando conta. Para piorar, teve um lance que Cariús deu um pique pro ataque para fazer um cruzamento que depois ele mal consegue voltar depois. Quase que teve que buscar do Caio. E depois que a gente fez a substituição para a entrada de Filipinho, até melhorou. O problema foi que Gabriel Santos entrou também. E mais uma vez, é o 6º, 7º jogo seguido, ele entra muito mal, dá muito passe. E o ataque da Tombense, que era todo pelo lado direito, ataque da Tombense, esquerda, defesa do Sport, inverteu, foi para o outro lado, que é onde Gabriel Santos estava fazendo a cobertura junto com o Wanderson. Então, Gabriel Santos perdido em campo, mal em campo. Eu vi durante o final do jogo no Twitter, gente criticando Matheus Vargas por ter entrado. Mas se Matheus Vargas não entra ali naquele momento do jogo, era perigoso a gente tomar um empate. Porque só foi ele entrar que a Tombense parou mais de fazer a jogada que estavam fazendo. Então teve que entrar um jogador mais para ficar ali naquela posição, para ocupar o lugar de Gabriel Santos, para tirar ele da marcação. Que essa é a verdade, precisou tirar ele da marcação, para que o Sport pudesse encaixar melhor nessa marcação novamente e conseguir ali segurar o resultado. Né? Se o Sport tomasse o empate, teve o Renan, fez uma grande defesa num cruzamento que veio lá de Cariús, o jogador deu uma cabeçada também. Mas Renan é um caso que a gente tem que comentar
à parte nesse jogo, porque ele fez essa defesaça, mas ele falhou no primeiro gol, tá? Ele tava Não sai do gol. saindo, Sai. ele tava saindo do gol aleatoriamente e se jogou totalmente atrasado na bola, foi no meio do gol mais uma vez. E ele tomou o gol. Então, Ele estava quase colado no poste direito de quem vê, né? No poste esquerdo dele ali da barra. Enquanto que a jogada acontecia na frente da área, né? Enfim, ele tem uma péssima leitura de posicionamento ali, principalmente se o cara dá um cortezinho, ele já se perde no lance. Não é a primeira vez que isso acontece. Contra o não é. Coritiba talvez tenha sido o mais ridículo que aconteceu durante a temporada, mas esse também foi bizarro. Mas, assim, foi meio que um se ligue, né? O Sport se ligar na Série B, vai ter jogos que o adversário vai ter um poderio ofensivo maior e pode fazer mais estragos, né? A gente não tomou o gol de empate, porque o Renan fez uma defesaça, basicamente, e se o time tomar empate, o time ia ter mais força para virar esse jogo, porque o time estava visivelmente cansado, não conseguia mais triangular jogadas com tanta facilidade. Chegou ali num lance que Juba deu um carrinho e Felipe Garcia fez uma grande defesa, que aí Juba teve o azar de bater no meio do gol, né? Ali ele pegou, a bola acabou vindo pro meio do gol, o Felipe fez uma grande defesa. E depois Sabino, no final, chegou a dar uma cabeçada, o goleiro fez uma boa defesa. Mas antes dos gols muito... também, Wagner Love perdeu o gol também no começo do jogo, para variar. Aquele lance do Wagner Love, eu acho que ele nem perdeu o gol, acho que o goleiro fez uma boa defesa, acho que ele até teve uma boa ideia na hora de chutar. Vou discordar, vou discordar. É porque sério. É porque eu tô julgando assim a tomada de decisão dele, tá? Porque então, nos anos passados a tomada de decisão dele foi péssima, ele fez a pior coisa possível. Agora ele até fez o que deveria fazer. Fez errado, mas tentou fazer o certo. Pois eu já acho que ele fez errado. Eu acho que ele deveria ter estado com a outra perna. Se eu não me engano, ele estou com a direita, para mim era para ele ter estado com a esquerda. Eu acho que ele estou de esquerda, não lembro não, tá? Eu teria Enfim, que ver o lance. Ele perdeu o gol. Era para ele ou intenção ou não, ele perdeu o gol. Eu não lembro agora qual foi a perna, mas tipo, se ele estou com a direita, era para estar com a esquerda. Se for com a esquerda, era com a direita.